Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudos da fé católica, a você que participa do nosso grupo de intercessão, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. E hoje eu gostaria de partilhar com vocês sobre como viver bem esse período do Tríduo Pascal. Então a gente observa que durante todo esse período que nós fizemos a nossa caminhada espiritual, no período da Quaresma, que começou lá na quarta-feira de cinzas e dura mais de 40 dias, a gente viveu nas nossas vidas essa busca pela conversão interior, essa busca pela aproximação do Senhor, através principalmente dos 3 pilares principais, que foram o jejum, a oração e a caridade através da esmola. Então, vivendo todo esse período de preparação, nós chegamos então à celebração do Tríduo Pascal. Então, nós somos convidados, neste momento que nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a também com Jesus morrer em nossas vidas as situações de pecados que nós vivemos, para que ali, no domingo de Páscoa, nós possamos também ressuscitar com Ele para uma vida nova, uma vida realmente orientada pela palavra do Senhor, deixando para trás o homem velho, ainda apegado às situações, infelizmente, de pecado que nos acompanham. Nós temos esse convite para essa vida nova, para a vida eterna, através do sacrifício de Jesus por cada um de nós na cruz. Então, no domingo de Páscoa, nós somos chamados a ressurgir, com Jesus. E é tempo de alegria e esperança. Nós precisamos ter a nossa fé renovada nesse período. Então, esse período de tempo que vai desde a tarde da quinta-feira santa até o domingo, então, de Páscoa, é chamado de Tríduo Pascal, ou Tríduo Sacro. A celebração litúrgica desse período vai trazer para nós aprofundar na nossa fé de que Cristo verdadeiramente morreu e ressuscitou para nos libertar da situação de pecado. Então, nesses dias que nós celebramos do Tríduo Pascal, nós vamos então participar dos últimos acontecimentos da vida de Jesus e celebrar com ele também a ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Então, a palavra Páscoa tem o significado de passagem e ela é celebrada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, só que com sentidos diferentes. Então, lá no Antigo Testamento, a Páscoa era comemorada para celebrar a passagem de Deus que libertou o seu povo, o povo de Israel, que estava escravo no Egito. Então, essa passagem da escravidão para a libertação é celebrada na Páscoa judaica. No Novo Testamento, tem ali o relato da Páscoa que nós cristãos celebramos, que é essa celebração da passagem da morte para a vida em Jesus Cristo. Essa ressurreição de Jesus, que passa pela cruz e vence a morte e convida-nos, cada um de nós, para passar também com Ele pela cruz, para que nós possamos também alcançar a vida eterna. Então, tanto a Páscoa do Antigo Testamento quanto a Páscoa do Novo Testamento são celebrações comunitárias que precisam ser feitas tanto em família como também com a igreja. E mesmo nós passando por esse período tão difícil de pandemia, onde as igrejas permanecem fechadas, nós participamos através das celebrações, tanto na televisão quanto na internet.
O que não pode acontecer nas nossas vidas é nós ficarmos sem participarmos de todas as celebrações do Tríduo Pascal. Não só um e outro, um dia ou outro, não. Nós somos convidados a participar do todo, porque o Tríduo Pascal, né, ele é apenas uma celebração. Ele é uma celebração contínua, mesmo sendo em dias diferentes, é uma celebração contínua, que a gente vai ali partilhar, meditar sobre os mistérios da vida de Jesus, a instituição da Eucaristia. Nós vamos meditar também sobre a sua paixão, morte, crucificação, até chegar então à sua ressurreição, que é o ápice do Tríduo Pascal. Então a Páscoa não é tempo da gente viajar, de descansar, de receber visitas. Não que isso não possa acontecer, mas o centro não é esse. Isso pode acontecer desde que não nos atrapalhe de celebrar os mistérios de Cristo. Então, participar do Tríduo Pascal é também cumprir o mandamento de Deus de guardar domingos e festas. Então, é preceito. E o Tríduo Pascal, como eu disse anteriormente, ele vai envolver 3 momentos, 3 mistérios em uma única celebração, que é a instituição da Eucaristia, a paixão e morte do Senhor e a ressurreição de Jesus. E para que a gente possa entender melhor, como 4 dias, se a gente for contar quinta, sexta, sábado, domingo, são 4 dias. Como esses 4 dias se tornam Tríduo Pascal, se tornam 3 dias. Então a gente precisa entender que para os judeus, o novo dia se começa a partir do momento que o sol se põe. Então, o novo dia acontece então ao entardecer. Então, sendo assim, na quinta-feira à noite, quando se inicia o Tríduo Pascal, já é na verdade sexta-feira, porque o sol já se pôs, a celebração é feita à noite. Então, a partir do pôr do sol, a quinta-feira é já considerada sexta-feira. Então, quinta e sexta, antes do pôr do sol, são um dia só. O que quer dizer isso? Todos esses 2 dias formam um só dia, porque na verdade, a partir da quinta-feira à tarde já é considerado sexta. Então, da sexta-feira até o pôr do sol, da quinta-feira à tarde até o pôr do sol, então da sexta-feira é considerado um único dia. Então, por isso que é Tríduo Pascal. Esse dia é um dia, o sábado é o segundo dia, então o domingo é o terceiro dia. Então, todos esses 3 dias vão formar uma só celebração que vai resumir todo o mistério da Páscoa. E que por isso nas celebrações da quinta-feira à noite e da sexta-feira à tarde não se dá a bênção final, que só é dada então lá na Vigília Pascal, mostrando essa continuidade da celebração. E o que nós celebramos nesses 3 dias? Vamos falar detalhadamente de cada dia, como nós, católicos, devemos participar. O que acontece? Bem, na Quinta-feira Santa, então, o Tríduo Pascal começa na Quinta-feira Santa à noite. E nós celebramos a missa em que nós fazemos memória de 2 coisas muito importantes. Da instituição da Eucaristia por Jesus na última ceia, quando ele estava reunido com seus apóstolos. E nessa mesma missa também, nós realizamos, enquanto igreja, a cerimônia do lava-pés, que também recorda Jesus que, reunido com seus discípulos, lavou o pé de cada um deles. E esse lavar o pé tem um significado muito profundo. Quer dizer que Jesus se rebaixou para purificar, para tirar a sujeira daqueles apóstolos, que significa que Jesus se rebaixa para nos purificar das situações na nossa vida de pecado que nos atrapalham de nos aproximar de Deus, nos atrapalham de nos aproximar do banquete do Senhor. Jesus vem então para purificar tudo aquilo que vem nos atrapalhar, então, a participar do banquete celeste da vida eterna. E Jesus nos serve naquele momento, ele serve os seus apóstolos e também ensina a cada um de nós a servir os nossos irmãos, a nos colocar em serviço pelo reino de Deus e por aquilo que também é necessário para cada um daqueles que estão ao nosso lado. E a gente observa então que ao final da celebração, nós não temos a bênção final, porque há uma continuidade depois, na sexta-feira e no sábado. E a gente observa, então, que há uma transladação do Santíssimo Sacramento para um outro lugar. Tira-se, então, toda a reserva eucarística
que sobrou no Santíssimo Sacramento e leva-se para um outro lugar onde é feita a adoração ao Santíssimo Sacramento. E nesse momento também se desnuda a igreja, ou seja, tira-se o forro da igreja. E também acontece, então, em seguida, a celebração. Depois dessa celebração, na Quinta-feira Santa, nós temos a celebração na Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa, a igreja continua recolhida em silêncio. Então, só para lembrar, na Sexta-feira Santa, ainda continuamos no primeiro dia. Por quê? Porque ainda não chegou ao pôr do sol. Então, Jesus celebra a Eucaristia, Jesus é preso, crucificado, morto e enterrado no mesmo dia. Porque todos esses fatos acontecem entre o período de quinta-feira à noite até sexta-feira antes do pôr do sol. Então, a gente observa que na Sexta-feira Santa não há missa, o único dia do ano que não há missa em lugar nenhum do mundo. Nós observamos também que nas nossas igrejas, tanto as imagens quanto os crucifixos são cobertos e a cor litúrgica deste dia é o vermelho. E à tarde, como nós não temos missa, à tarde, às 15 horas aproximadamente, nós temos então a celebração da paixão e morte de Jesus, e em seguida também com a adoração da Santa Cruz. E a comunhão que é distribuída nessa celebração é uma comunhão, então, que foi consagrada na missa de quinta-feira à noite, porque não tem consagração na sexta-feira da paixão. E também fazemos a via sacra, Passamos por todos aqueles lugares que Jesus passou carregando a sua cruz. E o sacrário permanece vazio. As reservas eucarísticas é levado para o outro lado, representando essa ausência de Jesus, que neste momento está morto, está no sepulcro. E no Sábado Santo? No Sábado Santo ainda continua como dia de silêncio e meditação. A cor litúrgica é o branco. Nós somos chamados a continuar, não em oração, continuar nesse momento de reflexão interior. Ainda não é dia de festa. Então, nós ficamos, enquanto igreja, nessa expectativa da ressurreição de Jesus. Então, durante o dia de sábado, não há celebrações, durante o dia, não existe nenhuma celebração. Somente à noite que a igreja, então, vai celebrar a solene vigília pascal, onde nós vamos reviver essa ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre o pecado, a sua vitória sobre a morte. E é uma celebração riquíssima. Quem já teve a oportunidade de participar, cheia de simbolismo, que vão lembrar, então, através das suas leituras, todo esse período dessa ação salvadora e libertadora de Deus ao longo da história do seu povo, até chegar na plenitude que é Jesus, aquele que nos liberta de uma vez por todas das situações de pecado e nos dá a oportunidade, abre novamente as portas do céu para cada um de nós. E a partir daí, então, a gente observa que acende-se o círio antes de começar a celebração, Abençoa-se o fogo, a água, acende-se o círio. O que representa o círio? É o próprio Jesus, que é a luz do mundo para nós. Acende-se, então, as velas, de todos os participantes, os outros fiéis da igreja. Em seguida, nós cantamos o Glória. Passamos, então, toda a quaresma sem cantar o Glória. Canta-se o Glória. E aí, então, acende-se a luz. Jesus chega, nós vamos comemorar então essa ressurreição de Jesus que rompe com a cadeia da morte. E essa passagem. No domingo nós comemoramos então a Páscoa, Jesus que está liberto do sepulcro, Jesus que reina no meio de nós, e é chamado Domingo da Ressurreição. É a principal celebração do nosso ano litúrgico, e onde nós proclamamos essa vitória do Senhor. E é o domingo dos domingos, o domingo mais importante, o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Dessa necessidade de participar também da celebração da Santa Missa, os lugares que a pessoa tiver condições, claro, se as igrejas estiverem abertas, se não estiverem abertas, nós somos chamados também a participar da celebração. Por quê? Porque é preceito, é mandamento da lei de Deus guardar domingos e festas. E é essa festa da Páscoa a festa mais importante da nossa igreja. E lembrando
que o tempo pascal dura ali desde o domingo, né, de manhã, domingo da ressurreição, até então Pentecostes. Então, durante todo esse tempo é considerado tempo pascal. Inclusive, não tem nem a necessidade de se fazer os jejuns às sextas-feiras. Por quê? Porque esse tempo nós celebramos também aquele tempo em que Jesus esteve aparecendo e orientando os seus apóstolos, os seus discípulos, antes da sua ascensão ao céu e antes de enviar o Espírito Santo em Pentecostes. Então, nós temos algumas dicas importantes para a gente viver bem todo esse tempo litúrgico que é o Tríduo Pascal. Primeira coisa, nós precisamos nos organizar, né? Desde já, saber como nós vamos celebrar, se a gente vai ter oportunidade ou não de celebrar na igreja. Eu tenho certeza que serão poucos lugares, eu não sei como vai funcionar ainda, mas cada um busque saber como vai ser. Se não tiver oportunidade de ir à igreja, que vocês celebrem em casa, mas desde já prepare. Será que eu vou assistir pelas comemorações e celebrações da Canção Nova, ou então da TV Pai Eterno, ou pelo próprio celular, nas redes sociais? A gente precisa estar com isso tudo anotado, com todas as celebrações anotadas, para que a gente não perca nenhuma delas. É preciso ter organização. Outro detalhe importante, a penitência, para todos aqueles que fizeram penitência. A nossa penitência só deverá terminar após a missa da Vigília Pascal no sábado. Ficar achando que a partir de quinta-feira terminou ali a quaresma e já está liberado, não. Só a partir da Vigília Pascal, só a partir do momento que nós celebramos essa vitória de Jesus sobre a morte. Outro detalhe, Sexta-feira Santa é dia de jejum, é dia de penitência, é dia também de abstinência de carne. Ou seja, nós já falamos aqui em 2 encontros anteriores. Se você ainda não sabe, procura nesses encontros. A melhor forma de fazer jejum, não existe só um jeito, existem várias formas de se fazer jejum, mas é necessário esse sacrifício para que a gente possa, fortalecer-nos espiritualmente, sair dessa vontade da carne, de ser voltado para as coisas da carne, ser mais voltado para aquilo que é espiritual, para que realmente os frutos aconteçam na graça da santificação da minha vida. Então, nós somos chamados a fazer jejum, continuar a penitência que nós estamos fazendo e a abstinência de carne. Eu já falei uma vez e já volto a falar de novo. É pecado comer peixe, por exemplo, na Sexta-feira Santa? Não é pecado. Mas vamos fazer uma reflexão. Será que é sacrifício para mim? Comer um bacalhau, comer uma peixada na Sexta-feira Santa? Então, que nós busquemos viver mais na simplicidade, que nós busquemos nesse dia, principalmente, tirar aquilo que venha nos dar prazer, porque em homenagem a Jesus, em homenagem a esse sacrifício que ele fez por cada um de nós, e que também para que nós nos preparemos, mais uma vez, como eu disse, espiritualmente, para junto de Cristo ressuscitarmos no domingo. Outra dica importante, como eu falei antes, só para lembrar agora, a partir do tempo pascal, que começa ali no domingo de Páscoa e vai até Pentecostes, nós estamos desobrigados de fazer o jejum na sexta-feira, porque Jesus permanece esse tempo com o seu povo, permanece conosco. Quantas aparições se deram, desde o dia que Jesus ressuscitou até a sua subida aos céus. Então, nesse tempo, nós estamos desobrigados do jejum. E só mais uma vez, que a gente possa reforçar a nossa oração. Não adianta nada, às vezes nós viemos de um período de tanta penitência, oração, jejum, adoração, no período quaresmal, e agora a gente afrouxa. Às vezes está querendo viajar, descansar e afrouxa. Não, é a mesma coisa que nadar e morrer sem chegar na praia. Então nós precisamos terminar bem até o fim, continuar em oração, continuar em meditação, continuar buscando fazer em nossas vidas aquilo que é necessário para a nossa salvação. Que a gente procure crescer um pouquinho mais na fé, tenha mais intimidade com a palavra de Deus,
as celebrações que nós vamos participar, que eu indiquei aqui anteriormente, que a gente busque ler mais sobre as passagens bíblicas que ali estarão, aprofundarmos mais, é sempre importante, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos ao Senhor. Então é importante conhecer, dedicar, para que verdadeiramente a cada dia a nossa fé seja alicerçada no nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Eu desejo a todos vocês uma excelente Páscoa, de muita paz, de muita esperança, de muito amor e principalmente dessa certeza que Jesus ressuscitou, que Ele permanece conosco e que também nos convida à vida eterna. Que graça, né? Que presente, Ele não poderia ter presente melhor para Ele nos dar nessa época de Páscoa do que a vida eterna. Então deixemos o supérfluo de lado. A gente se preocupa tanto em comprar ovos de Páscoa e enfeitar a nossa casa com coelhos, com outras coisas que às vezes nem nos remete realmente ao verdadeiro significado da Páscoa, mas que aquilo que é essencial permaneça, que é essa doação do nosso coração, né, da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso sentimento, para que nós possamos a cada dia estar mais perto de Jesus. Amém? Tenham todos uma excelente Páscoa, abençoada, né, que participem realmente de corpo e alma das celebrações e que o Senhor possa estar cada dia nos iluminando, nos guiando, nos conduzindo, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.